Texto da transfiguração do Senhor, olhado aqui para Mateus no capítulo 17, a partir do versículo 1, pode ser lido como uma resposta do Pai de Jesus aos apóstolos que estão com medo diante do anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Muitas análises já foram feitas desse texto, muitas explicações, talvez muitas interpretações. Eu gostaria de chamar a atenção para algo que está implícito aqui no texto e que, na minha perspectiva, é uma constante que não pode passar despercebida. É a constante da repetição, do número 3 presente no relato. Nós temos, em primeiro lugar, o fato de que há uma tríade dos apóstolos que é convidada a estar com Jesus no alto desta montanha. A tríade é composta por Pedro, Tiago e o seu irmão João. Nós temos aqui um primeiro relato. Esses três apóstolos, eles estão em outros momentos com Jesus, em outros momentos de suma importância para o contexto bíblico e para o projeto salvífico de Jesus. Aqui estão estes, Pedro, Tiago e João. Uma segunda tríade que aparece aqui é exatamente a tríade de quem dialoga, de quem conversa no ato da transfiguração. Moisés, que representa a lei do Antigo Testamento, Elias, que representa a profecia do Antigo Testamento, que conversam em pé de igualdade com Jesus. Jesus que é transfigurado pelo seu Pai. Jesus é transfigurado pelo Pai, isso o Evangelho nos diz, exatamente porque aqui a voz é uma voz passiva. Ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Depois, Jesus conversa com Moisés e Elias. É uma segunda tríade. Moisés e Elias conversam com Jesus, apontam para Jesus, falam sobre Jesus também no seu contexto do Antigo Testamento, porque toda a Sagrada Escritura ela pode ser lida, aliás, ela deve ser lida, tendo como centro hermenêutico o Cristo Jesus morto e ressuscitado. Portanto, lá no Antigo Testamento, Moisés e Elias já nos falam antecipadamente do próprio Jesus e, de certa maneira, da própria experiência pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ora, há uma outra tríade que aparece aqui de maneira muito subjetiva, e essa tríade aparece quando Pedro está olhando para a cena da transfiguração e diz: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro nem precisa de tenda, porque Pedro, na verdade, com o medo que ele estava da cruz, ele quer tão somente cristalizar aquele momento no alto da montanha. Pedro não está muito preocupado em querer voltar para a Galileia. O medo de Pedro o paralisa. Ele quer como que deixar em pausada aquela cena, para não ser preciso descer a montanha e enfrentar a Galileia. Porque essa realidade aqui, agora, da transfiguração, é o já daquilo que ainda não perfeitamente ou de modo pleno está ou vai ser realizado. Quando Pedro está falando, uma nuvem cobre toda aquela cena, não é? Uma nuvem luminosa os cobre com sua sombra. E de dentro da nuvem sai uma voz. A partir daqui a gente começa a ver a tríade outra que subjetivamente ou internamente, aliás, implicitamente está aqui presente. Da sombra se pode escutar uma voz. Este é o meu filho amado. Ora, se uma voz diz que este é o filho amado, esta voz só pode ser a voz do Pai, porque somente um pai pode ter filhos. Então a voz aqui é a voz do Pai. O Pai diz: este é o meu filho amado, no qual
está o meu agrado. Em Deus, o agrado não é um sentimento, mas em Deus o seu agrado, a sua graça, o seu bem-querer, como em outras versões nós escutamos, é e só pode ser o Espírito Santo. Portanto, quando desta voz se diz, esta voz diz, quando nós escutamos desta voz, este é o meu Filho amado, no qual está o meu agrado, nós temos aí uma manifestação implícita, que de implícito passa a ser explícito pelo contexto. Nós temos uma manifestação, uma teofania da própria Santíssima Trindade. A pessoa admirável do Pai, a pessoa admirável do Filho, a pessoa admirável do Espírito Santo manifestam-se para nós nesta cena da transfiguração. E isto é tão verdade porque a própria narrativa da transfiguração aparece para nós como uma narrativa da manifestação de Deus, uma teofania. E Deus, quando se manifesta, manifesta-se a partir daquilo que Ele é. E Deus é e só pode ser Trindade. Assim sendo, todo o texto, por mais que nós possamos fazer outras interpretações que são possíveis e cabíveis, nós não podemos deixar passar esta constante do numeral 3, que é também um número de perfeição, presente aqui no relato bíblico. Nós temos os 3 apóstolos que aparecem por primeiro, nós temos os 3 que estão sendo transfigurados, Moisés, Elias, que apontam para Cristo, mas conversam de maneira transfigurada ali à vista dos apóstolos, e todo este relato crescente vai desembocar na manifestação do próprio Deus. O Deus Pai que fala e apresenta o Filho amado e nele o seu agrado, o seu espírito, e ainda diz, escutai-o. Estar na montanha, estar no alto, é fazer a experiência de Deus. E fazer a experiência de Deus é fazer a experiência do Deus Trindade, o Deus em quem nós pomos a nossa esperança. A cena é, portanto, uma resposta de Deus, o Pai de Jesus, para os apóstolos, a fim de que eles não tenham medo, a fim de que eles entendam que a cruz, que a Galileia, que a experiência atual, ela é momentânea, ela é pontual, ela é estanque. Mas a graça de Deus se antecipa na vida dos apóstolos para que eles possam alimentar a esperança e perceber que as alegrias que nós já temos agora nem sequer são comparadas com as alegrias eternas que Deus está preparando para nós. Portanto, aquilo que Pedro diz, é bom estar aqui e vamos armar as nossas tendas, pode ser interpretado do ponto de vista positivo, porque Pedro estava feliz na presença de Deus, mas de certa maneira pode e deve ser interpretado com certa cautela, no sentido de que Pedro talvez quisesse cristalizar, absolutizar aquela cena e não querer descer.